Estamos retornando com o programa Filosofando, hoje iniciando uma nova temporada sobre as consolações da filosofia e da filosofia espírita. Vamos retomar então a pergunta que eu havia feito no final do bloco anterior. Professora Sônia, por que filosofia espírita? Ela supre as necessidades de compreensão do mundo atual? Em parte, Márcia. Em parte por quê? Porque a ciência desenvolvida pelo ser humano ainda não alcançou os conceitos que a filosofia espírita desenvolveu no seu aspecto científico. A ciência humana ainda não admite que exista vida após a morte, não é? O que as religiões dizem, por exemplo, as religiões nos falam de imortalidade da alma, mas vida após a morte, somente a filosofia espírita definiu para nós com o trabalho de Allan Kardec, não é? Se nós pesquisarmos não somente o Livro dos Espíritos, mas o Céu e o Inferno, por exemplo, nós vamos ver ali na segunda parte o diálogo que Kardec entabula com espíritos de vários níveis evolutivos. Então, é uma prova cabal de que existe vida após a morte, que essa vida não é semelhante à vida que nós temos aqui, mas é uma vida de consciência ampla, com base nas experiências que o espírito tem, acumuladas através de várias encarnações, né? Então, até que a ciência humana chegue ou se aproxime um pouco mais das ideias espíritas estabelecidas pelos espíritos superiores a Allan Kardec, nós vamos ter que passar um tempo aqui, né? Isso complica um pouquinho a nossa vida? Complica sim, porque a ciência médica, não é? Poderia estar muito mais desenvolvida do que está atualmente. Por outro lado, nós estamos atravessando um momento de transição. Mas a filosofia espírita vai explicar que a transição não é como as doutrinas espiritualistas explicam, que é aquela transição mística, feita de conceitos, muitas vezes de ordem pessoal, mítica, e que transporta o nosso entendimento a um período ou até a uma fase de achar que nós estamos no juízo final, por exemplo, como dizem as religiões. A filosofia espírita vai ser bem mais clara nesse sentido e vai dizer para nós que todos os momentos que nós atravessamos de importância para o nosso progresso, né, foram momentos de transição, que nada mais é um momento de transição do que o cumprimento da lei de progresso. Se nós estudarmos mais aprofundadamente as leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, né, nós vamos saber que a transição não ocorre somente uma vez, não estamos somente o nosso momento em transição. É uma constante, né? É o processo evolutivo da humanidade. Constante, né? Constante. Né? Um exemplo disso é o século IV, por exemplo, o século IV para o século V, quando da queda do Império Romano, né? Então, foi um período de uma transição cultural, política, social, religiosa, né? Quem viveu intensamente esses instantes? Agostinho de Hipona. Né? Nós tivemos 2 programas especiais falando sobre Agostinho de Hipona e Agostinho na codificação. Ele vivencia esses momentos de uma maneira bastante interessante, mas a parte um pouco Agostinho é nesse momento que nós saímos do Império Romano para entrar no Império Cristão, ou, melhor dizendo, Império Católico. Né? Então, foi um dos momentos mais interessantes de transição também. Portanto, nós queremos estabelecer com isso o critério de que esses momentos sempre ocorrerão, porque o ser humano está sempre evoluindo, ele está sempre em progresso. Então, para que nós possamos entender isso de uma forma mais aprofundada e de acordo com os ensinos dos Espíritos, eu vou ler um pequeno trecho aqui do livro A Gênese, no seu capítulo 18, no item 9, é uma mensagem de Arago. Sim, certamente a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. A cada transformação é marcada por uma crise que é, para o gênero humano, o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Crises frequentemente penosas, dolorosas,
que com elas arrastam as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, chegada a um desses períodos de crescimento, está totalmente já há quase um século no trabalho de transformação. E é por isso que ela se agita de todos os lados, presa de uma espécie de febre, e como que movida por uma força invisível, até que retome seu assento sobre novas bases. Quem a vir, então, a encontrará bem mudada em seus costumes, seu caráter, suas leis, suas crenças, em uma palavra, em todo o seu estado social. Portanto, Márcia, como nós vimos, nada a temer. É todo um processo de cunho natural que nós estamos atravessando, continuaremos a atravessar. A nossa evolução é contínua e sempre cercada de todo amparo e de toda sustentação dos amigos espirituais. Bem, nós estamos indo para o próximo bloco, onde veremos como associar filosofia espírita ao nosso dia a dia. E gostaria também de saber se ela muda a nossa visão de mundo. Até lá!